Tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson. Para quê? Trabalhar literatura, para nós viajarmos em histórias, conhecer novos personagens, conhecer novos autores e, é claro, conhecer novas histórias. E para nós começarmos a esquentar a nossa mente para a aula de hoje, eu já trouxe algumas imagens para vocês. Vamos dar uma olhadinha, nós vamos verificar as imagens, pensar sobre elas, pensar se eu já vi essa imagem em algum lugar, em algum momento da minha vida, será que eu já vi essa imagem? Pensar também no que a imagem pode nos mostrar. O que será que a imagem nos traz? O que a gente lembra quando a gente vê esta imagem? Olha só, vocês já viram uma imagem assim? Conseguem perceber a coloração? Ela só tem ali o preto e o branco utilizado. Conhece o nome disso? Como é que chama esse tipo de arte? É uma arte bem conhecida para nós brasileiros. Mas será que você lembra o nome dessa arte? Essa arte chama-se xilogravura. Será que você já ouviu falar em xilogravura? Será que você é uma das pessoas que sabem fazer xilogravura? Muita gente aprendeu a fazer xilogravuras durante o período da vida. Por quê? Porque é uma arte totalmente artesanal. Ela é muito bonita. E nesse caso ali, a gente já vê que nos remete a quê? Nos remete lá para o Nordeste. Então, a nossa história de hoje já vai nos levar para onde? Vai nos levar para o Nordeste. Mas se nós estamos falando de xilogravura, onde será que aparecem essas imagens? Será que é somente em quadros que a gente expõe na sala? Ou será que essas imagens aparecem também em outro lugar? E se aparece em outro lugar, será que você sabe o nome desse outro lugar? É uma literatura típica brasileira, bem brasileira mesmo. Nós temos o quê? Olha essa imagem. Conhecem essa imagem? O que nós temos ali? Nós temos uns livros, uns livrinhos menorzinhos que estão pendurados. Conseguem perceber que nós temos o quê? Nós temos ali as xilogravuras nas capas. E eles estão pendurados como se fossem um varal, em uma corda, ó, corda. Lembra algum nome para vocês? É claro que hoje nós vamos falar de literatura de cordel. A literatura de cordel se caracteriza como uma literatura de narrativa popular. Nela, os cordelistas, quem são os cordelistas? As pessoas que escrevem os cordéis. Contam em versos e rimas, olha só, rimas é muito importante. Na literatura de cordel nós temos as rimas, ok? Histórias regionalistas, então vão contar histórias da região deles, essas histórias reais ou fictícias, mas eles vão contar essas histórias da região e também narrativas consideradas obras-primas da literatura mundial. Olha só que interessante. Alguns cordéis escrevem em versos e rimas uma literatura que a gente já conhece. Então nós temos, por exemplo, William Shakespeare. Nós já falamos de William Shakespeare. Temos algumas narrativas de William Shakespeare escritas em cordel. Não é interessante? Traz até mais próximo da gente essa literatura. E o nome cordel, ele faz referência às cordas. Olha só o que nós temos lá embaixo. Os cordéis pendurados. Então, faz referência a essas cordas, onde os folhetos ficavam expostos. E ficavam expostos em feiras. Até mesmo aqui na nossa região a gente consegue encontrar alguns para serem vendidos, é bem interessante. Seu formato foi inspirado nos cordéis lusitanos. Já ouviram esse nome? Lusitanos. A gente já vai saber de onde é, por quê? Trazidos ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Então, lusitano de Portugal. Olha só que interessante, uma informação importante para vocês. Cordel, ele não foi inventado aqui no Brasil. Esse cordel que nós conhecemos, ele é brasileiro, mas ele foi trazido lá pelos europeus aqui para o Brasil. E aqui no Brasil, ele pegou essa característica bem popular, com uma linguagem popular, muitas vezes uma linguagem regionalista. E nós aqui brasileiros, nós temos inúmeros
escritores de cordéis. Inúmeros, muitos. E tem uma pessoa que é bem importante. Foi muito importante para o Brasil. Seus cordéis continuam importantes para o Brasil. Será que você conhece essa pessoa? Patativa do Assaré. Já ouviu falar nesse nome? Patativa do Assaré? Olha só, ele era do ano de 1909 e infelizmente nos deixou em 2002. Patativa do Assaré é um dos escritores de cordel mais conhecidos do Brasil. Ele foi um poeta e repentista brasileiro. Repentista, lembram? Repentes, aquelas duas pessoas com um instrumento que vão fazendo na hora os repentes, os versos, como se fosse ali até mesmo uma batalha entre eles, e eles vão contando uma história feita na hora. Esses são os repentistas. Um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Conseguem perceber a importância desse nosso escritor de hoje? Olha só, nós temos lá um representante da cultura popular nordestina, um dos maiores do século XX, com uma linguagem simples, porém poética. Olha só, não é porque a linguagem é simples que ela não pode ser poética. E o nosso autor faz exatamente isso. Utiliza a linguagem simples e poeta. Então ele retrata a vida sofrida e árida do povo do sertão. Tudo isso nós vamos encontrar nos cordéis do Patativa. Mas Patativa, professor? Que nome diferente? Não, o nome dele é Antônio Gonçalves da Silva. Nasceu no município de Assaré. Já sabemos de onde vem a palavra Assaré. No sul do Ceará. O apelido, olha que interessante, o apelido de Patativa surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave nativa da Chapada do Araripe. E nós temos aí a imagem da ave. Percebem como essa ave tão pequenininha, e olha só o belo canto que essa ave transmite. Imagina que bacana você ser ali comparado, as suas poesias serem comparadas ao belo canto de uma ave. E o nosso Patativa aconteceu exatamente isso. Então, o nosso Antônio Gonçalves da Silva, ele é mais conhecido para nós, né, leitores, como Patativa do Assaré, que é assim que a gente vai procurar. Depois, vocês procurem, busquem outras leituras, outros cordéis desse autor, porque são cordéis realmente muito bacanas, que traz ali para nós uma reflexão a respeito de muita coisa, né? Muita coisa regional. O cordel que eu trouxe para vocês hoje, ele tem esse nome, ABC do Nordeste Flagelado. Olha que nome interessante. ABC do Nordeste Flagelado. Possui 24 estrofes. Então nós temos um poema com 24 estrofes. Lembram? Estrofes é a união do quê? A união dos versos. É aquele conjunto de versos. Esse sendo as 23 estrofes com 10 versos. Então, o autor do cordel, ele escolhe quantos versos ele quer colocar. Nesse caso, nós temos ali 23 estrofes com 10 versos. E a estrofe final, a última estrofe, possui 8 versos. Totaliza o quê? Totaliza 238 versos. Conseguem imaginar um poema com 238 versos? Dá sim para a gente contar uma história em 238 versos, não dá? E por falar em história, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar no título. Por quê? Porque o título é interessante, ele não nos revela muita coisa. Olha só, o termo ABC, nos faz pensar em quais possibilidades. Quando eu vejo assim escrito ABC, o que faz eu pensar em ABC? Quais possibilidades eu posso levantar a esse respeito? E quais hipóteses nós podemos levantar a partir do título ABC do Nordeste Flagelado? Pensem bem, ABC te remete a quê? O que será que vai acontecer? Eu vou dar um tempo
Claro, para você colocar a sua criatividade no papel e eu volto para a gente continuar, é claro. Então, pensou a respeito das hipóteses que esse cordel pode nos trazer? Nós vamos fazer a leitura do cordel e é claro que eu preciso lembrá-los que quando a gente vai fazer a leitura de um poema, a gente vai ter um ritmo diferente de quando nós estamos fazendo a leitura de um texto em prosa. Então eu tenho que pensar nesse ritmo. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu gostaria que vocês começassem a prestar bastante atenção nesse ritmo da leitura e também nas rimas que vão aparecendo, ok? Então, peço para vocês acompanharem não somente a leitura, mas também o ritmo dessa leitura. Vamos começar então? Olha lá. A. Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver. Findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. Antes de nós continuarmos a leitura, quero que vocês percebam essas últimas palavras dessa nossa primeira estrofe. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos as estrofes divididas em 10 versos. Eu separei para vocês, cada um ali, mostrando 5 versos para vocês. Então, ó, eu tenho marcado em cores diferentes onde acontece a rima. Olha lá, viver, chover e ver. Então, eu tenho o primeiro verso vai rimar com o quarto e depois com o quinto. Sobra o segundo e o terceiro que também vão fazer a rima, Nordeste e Celeste. Olha que interessante, percebam bem essas cores, porque as rimas vão mudar de ordem na continuação. Olha lá, janeiro, fevereiro e depois brasileiro. E agora eu tenho o terceiro que vai rimar com o quarto, passar e começar. Entenderam como vai funcionar a rima? Esse estilo de rima vai para todo o cordel. Perfeito? Então vamos continuar porque a gente já sabe a letra A. A, B, C, a gente já sabe a letra A. Vamos ver as demais. B. Berra o gado impaciente, reclamando o verde pasto, desfigurado e arrasto, com um olhar de penitente, o fazendeiro descrente. Um jeito não pode dar, o sol ardente a queimar, e o vento forte soprando, a gente fica pensando que o mundo vai ser... E agora? A gente fica pensando que o mundo vai ser... Como nós estamos falando em rima, o que você acha? Que palavra que você acha que poderia caber ali? Olha, lembra que eu falei? Nós temos lá, vai rimar ó, o dar, o queimar, e vai rimar o último. Qual palavra você acha que cabe? Que o mundo vai ser... acabar. Continuando. C. Caminhando pelo espaço, como os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso, aqui e ali um pedaço. Vagando, sempre vagando, quem estiver reparando, faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando.
D. De manhã, bem de manhã, vem da montanha um agouro, de gargalhada e de choro, da feia e triste Cauã, um bando de ribançã. Pelo espaço a se perder, pra de fome não morrer, vai atrás de outro lugar, e ali só há de voltar um dia quando chover. Professor, eu tô com uma dúvida. Lá no início, você tinha pedido pra gente pensar no título, e o título era ABC. Você já chegou no D. O que isso quer dizer? Quer dizer aquilo que estava sendo questionado. Quando a gente fala ABC, a gente não tem essa ideia de aprender? Olha só, o ABC nos remete à escola, ABC nos remete à escola, escola nos remete a aprender. Então, no lugar de ter o alfabeto, eu vou ter o ABC. Aliás, o ABC foi chamado, muito tempo o alfabeto foi chamado de ABC. Então, nós temos ali o alfabeto. Por isso que nós passamos da letra C. Já passamos a D e a gente vai continuar. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa leitura, desse ritmo que a gente vai encontrando para fazer a leitura. Letra E. Em tudo se vê mudança. Quem repara vê até que o camaleão que é verde da cor da esperança, com um flagelo que avança. Muda logo de feição. O verde camaleão perde a sua cor bonita, fica de forma esquisita que causa admiração. F. Foge o prazer da floresta, o bonito sabiá. Quando flagelo não há, cantando se manifesta. Durante o inverno faz... E agora, de novo, nós vamos tentar colocar uma rima ali. Olha só. Floresta, manifesta, e vai ter que rimar com esse quinto verso. Durante o inverno faz... Pense aí, quais palavras rimam com manifesta, com floresta, que durante o inverno a gente pode fazer? O que será que pode rimar ali? Vou dar um tempinho para você pensar nessa e eu já volto para a gente continuar. Então, pensou? Qual que pode rimar? Floresta, manifesta. Vamos ver? Foge o prazer da floresta, o bonito sabiá. Quando o flagelo não há, cantando se manifesta. Durante o inverno faz festa. Gorjeando por esporte, mas não chovendo é sem sorte. Fica sem graça e calado o cantor mais afanado dos passarinhos do norte. G. Geme de dor, se aquebranta, e dali desaparece. O sabiá só parece, que com a seca se encanta, se outro pássaro canta. O coitado não responde, ele vai não sei para onde, pois quando o inverno não vem, com o desgosto que tem, o pobrezinho se esconde. H. Horroroso, feio e mau, de lá de dentro das grotas, manda suas feias notas. O tristonho bacural, canta o João corta-pau. O seu poema funéreo é muito triste o mistério de uma seca no sertão. A gente tem impressão que o mundo
é um cemitério. I. Ilusão, prazer, amor. A gente sente fugir. Tudo parece carpir. Tristeza, saudade e dor. Nas horas de mais calor. Se escuta para todo lado o toque desafinado da gaita da siriema, acompanhando o cinema no Nordeste flagelado. J. Já falei sobre a desgraça dos animais do Nordeste. Com a seca vem a peste e a vida fica sem graça. Quanto mais dias se... E agora, o que nós podemos rimar com graça? Quanto mais dias se passa. Ok? Vamos continuar. Mas a dor se multiplica. A mata que já foi rica, de tristeza geme e chora. Preciso dizer agora, o povo como é que fica. Nós fizemos a leitura até agora de um trecho, fomos até esta parte, e agora o nosso poeta, ele já começa a falar das pessoas, né? Ele tem ali essa dúvida, o povo, como é que fica? E eu passo essa dúvida do nosso poeta ali para vocês, pensando no que foi nos contado em versos. Lembram? Já foi falando da seca do Nordeste. Pensando nisso, que já foi contado, como você acredita que o povo fica? Nesse momento, o que nós vamos ter que fazer? Nesse momento, nós vamos ter que nos imaginar neste local, nesse cenário em que acontece tudo isso, nesse cenário que é narrado nesse cordel, para que eu consiga imaginar como que essas pessoas ficam. Eu vou dar um tempo para você refletir a esse respeito, colocar no papel o que você pensa sobre isso e eu volto para a gente continuar. Então, pensaram como fica esse povo? Né? Porque o nosso poeta falou dos animais, mostrou alguns animais, tristeza, né? Os animais até não cantam, mas e o povo? Como fica esse povo? Como você acha que esse povo vai ficar? Vamos ver? Olha lá. L. Lamento desconsolado, o coitado camponês, porque tanto esforço fez, mas não lucrou seu roçado, num banco velho sentado, olhando o filho inocente e a mulher bem paciente, cozinha lá no fogão o derradeiro feijão que ele guardou pra... Olha só, vamos pensar agora, lembra que eu falei para vocês? Nós temos que pensar naquele cenário. Então, estou falando ali do camponês, né? A mulher está cozinhando lá o feijão. Ela está cozinhando o feijão, mas o feijão estava guardado. Guardado para quê? Para que será que o camponês guardou esse feijão? Professor, tá difícil, porque muita coisa. Você pode guardar o feijão para muita coisa. Eu sei, mas olha, lembra, nós temos que tentar o quê? Pensar na rima. O que será que pode rimar com
inocente, paciente. Lembra? Feijão. Feijão é o quê? Guardou para semente. Então, o feijão foi guardado para semente. E a mulher está cozinhando. Já é sinal de que está faltando, né? Porque se estava separado para um determinado fim, ela está utilizando para outro fim. Nós já temos aqui, nessa estrofe da letra L, a ideia de que já está faltando os alimentos para essas pessoas. Vamos continuar. M. Minha boa companheira, diz ele, vamos embora. E depressa, sem demora, vende a sua cartucheira, vende a faca, a roçadeira, machado, foice e facão, vende a pobre habitação, galinha, cabra e suíno, e viajam sem destino, em cima de um caminhão. N. Naquele duro transporte, sai aquela pobre gente, aguentando paciente o rigor da triste sorte, levando a saudade forte. De seu povo e seu lugar, sem um nem outro falar, vão pensando em sua vida, deixando a terra querida para nunca mais voltar. E como nós já estamos pensando e vivendo esse cenário, eu tenho uma pergunta novamente para vocês, para a gente refletir a esse respeito. Você conhece alguém que deixou sua terra natal? A terra natal não precisa necessariamente ser lá do Nordeste. A terra natal pode ser aqui mesmo da região. Em busca de novas oportunidades? Porque o que parece, nós temos ali o camponês e a sua mulher chamando para ir embora. Né? Já conhece alguém que fez isso? Você é uma dessas pessoas? Vou dar um tempo para você responder e eu já volto para a gente continuar. Então, você conhece alguém que deixou a terra natal para ir em busca de novas oportunidades? Você é uma dessas pessoas? E ir em busca dessas novas oportunidades deu certo? Ou as pessoas que você conhece tiveram que retornar? Qual será que foi, né, o destino dessas pessoas? Será que elas realmente conseguiram aquilo que elas buscavam, essas novas oportunidades, uma vida melhor? Será que tudo isso aconteceu? A gente sabe que isso acontece muito, muito no Brasil. E além da seca, quais outros motivos fazem com que as pessoas deixem a terra natal? Olha só, você conhece essa pessoa? Ou você é essa pessoa? É sim ou não? Ou você conhece alguém que conhece alguém, ok? Tudo bem? Ou você viu em algum lugar? Mas e agora? Além da seca, né? Existe a seca lá no sertão. Mas quais outros motivos fazem com que as pessoas deixem a terra natal? Porque e se for num lugar em que não tem seca? Essa pessoa que você conhece, que fez essa mudança em busca de novas oportunidades, será que ela saiu por conta da seca? Ela pode ter saído por outros motivos. Quais outros motivos podem fazer com que as pessoas saiam da sua terra natal e vão para outro lugar? Vou dar mais um tempo para você pensar sobre isso e eu volto já.
Então, pensaram sobre esses motivos? Pode ser estudo, pode ser trabalho, pode ser para ficar mais próximo de familiares. Muitos motivos podem acontecer para que uma pessoa saia de um lugar para ir para o outro. E se você foi uma dessas pessoas que fez, essa mudança da sua terra natal para o local que você está hoje, eu tenho quase certeza que você pensou em todos os motivos que fez com que você saísse de onde você estava. Então, esse cordel do Patativa faz a gente pensar a esse respeito. E não somente pensar na gente, mas pensar nessas pessoas que ele está falando. Pensar nessa região, refletir sobre tudo isso. E é claro que a gente vai continuar porque nós não chegamos ao final do alfabeto ainda. Olha lá. Outro tem a opinião de deixar mãe, deixar pai, porém para o sul não vai. Procura outra direção, vai bater no Maranhão, onde nunca falta inverno. Outro com grande consterno, deixa o casebre e a mobília e leva a sua família para a construção do governo. P. Porém, lá na construção, o seu viver é grosseiro, trabalhando o dia inteiro de picareta na mão, para sua manutenção. Chegando o dia marcado, em vez do seu ordenado, dentro da repartição, recebe triste ração, farinha e feijão. E agora nós temos que pensar novamente na nossa rima. Como será que essa pessoa recebe? Percebam o que nós temos nos versos. Olha, em vez do seu ordenado. Então, parece que vai receber algo que não seja muito bom. Então, ó, dentro da repartição, recebe triste ração, farinha e feijão. Como será que esse feijão? Esse feijão, ele vai rimar com qual? Com marcado e ordenado. Como que será que poderia ser esse feijão? Que palavra que você ia colocar ali para rimar com a palavra feijão? Vamos ver como que ele recebe esse feijão? Feijão furado. Olha só que triste o que é narrado nesses nossos versos. Que além de não receber o dinheiro, recebe ali os mantimentos que não são bons. Continuando. Quem quer ver o sofrimento quando há seca no sertão, procura uma construção e entra no fornecimento, pois dentro dele o alimento que o pobre tem a comer, a barriga pode encher, porém falta substância, e com esta circunstância começa o povo a morrer. Olha como é triste essa nossa estrofe, esses nossos versos, principalmente esse último verso, que nos diz, começa o povo a morrer. Olha como o nosso poeta, ele vai relatando coisas que a gente sabe, infelizmente, que acontece no Brasil, esse tipo de coisa. Das pessoas acabarem ali, muitas vezes, como ele mesmo está relatando, morrem o quê? Morrem de fome, morrem de fraqueza, porque não tem substância o alimento que eles estão recebendo. E o nosso poeta traz essa tristeza, essa triste realidade de uma forma muito poética, que é o que faz realmente a gente pensar sobre essas questões. Mas como a gente ainda não terminou, vamos ver como que isso vai acabar. Letra R.
Raquítica, pálida e doente, fica a pobre criatura, e a boca da sepultura vai engolindo o inocente. Meu Jesus, meu Pai clemente, que da humanidade é dono, desça de seu trono, do seu alto trono, da sua corte celeste, e venha ver seu Nordeste, como ele está no abandono. Olha a súplica que o nosso eu poético, o eu poético, aquela pessoa que está, aquela voz que nós temos no poema, olha a súplica que esse eu poético faz, né? Desça e venha ver como o nosso Nordeste está sofrendo. Continuando. S. Sofre o casado e o solteiro, sofre o velho, sofre o moço, não tem janta nem almoço, não tem roupa nem dinheiro, também sofre o fazendeiro, que de rico perde o nome. O desgosto lhe consome, vendo o urubu esfomeado, puxando a pele do gado, que morreu de sede e fome. Olha só como agora a gente vai voltar lá no início do nosso poema, lá no início do nosso cordel, quando ele falava de quem? Falava dos animais. Depois ele começou a falar das pessoas, só que agora está unindo tudo, os seres humanos e os animais. Por quê? Porque não sofre somente aqueles que não têm as coisas, sofre também aqueles que possuem alguma coisa, como ele mesmo fala do fazendeiro. Por quê? Porque o gado está morrendo de sede e fome. É muito interessante esse cordel, quando trata dessas questões. Continuando. T. Tudo sofre e não resiste, esse fardo tão pesado. No Nordeste flagelado, em tudo a tristeza existe. Mas a tristeza mais triste, que faz tudo entristecer, é a mãe chorosa a gemer, lágrimas dos olhos correndo, vendo seu filho dizendo: mamãe, eu quero morrer. E de novo eu faço uma parada para a gente refletir sobre esta última parte, sobre esse último verso dessa criança pedindo: mamãe, eu quero morrer. Será que você está conseguindo se colocar no lugar destas pessoas? Com a leitura desse cordel, você está conseguindo imaginar o sofrimento dessas pessoas? Lembra, quando a gente fala de literatura, a gente fala de viver novos personagens, e claro, nem sempre os personagens vão trazer somente alegrias. Os personagens podem nos mostrar muita tristeza, e neste caso desse cordel, como foi dito lá no início, o Patativa faz o quê? Ele mostra muito bem a realidade, né? Então traz esse sofrimento. Então reflitam a esse respeito. Continuando, um é ver, outro é contar. Quem for reparar de perto aquele mundo deserto, dá vontade de chorar. Ali só fica a teimar. O juazeiro copado, o resto é tudo pelado. Da chapada ao tabuleiro, onde o famoso vaqueiro cantava tangendo o gado. Vê. Vivendo em grande maltrato, a abelha zumbindo voa, sem direção, sempre à toa, por causa do desacato, à procura de um regato, de um jardim ou de um pomar, sem um momento parar, vagando constantemente, sem encontrar a inocente uma flor para pousar. Olha como a seca é bem descrita nesses versos, que não tem absolutamente nada, só ficou ali a teimosia. O juazeiro, por exemplo, ficou teimoso, persistiu, mas a flor não existe mais, porque a abelha não tem nem onde pousar. X. Chechel, pássaro que mora na grande árvore copada, vendo a floresta arrasada, bate as asas, vai embora. Somente a saguim demora, pulando a fazer careta, na mata tingida e preta. Tudo é aflição e pranto. Se for milagre de um santo, se encontra uma... Ok, e agora? Olha só, olha que interessante para a gente pensar nessa rima. Se for milagre de um santo, então, milagre. A palavra vai ter que rimar com careta e preta. Essa é bem para a gente pensar, olha. Careta, preta, então eu sei que vai rimar com isso, com essas palavras. Só que é um milagre de
um santo. Então, só pelo milagre de um santo. O que será que você encontra que pode rimar com preta e pode rimar com careta? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto para a gente finalizar. Então, só por milagre de um santo se encontra uma borboleta. Olha só a borboleta, lembrando aí, milagres. Olha que bacana a escolha dessas palavras. Letra Z. Zangado contra o sertão, dardeja o sol inclemente, cada dia mais ardente, tostando a face do chão e mostrando compaixão. Lá do infinito estrelado, pura, limpa, sem pecado, de noite a lua derrama um banho de luz no drama, no Nordeste flagelado. Estão lembrados que lá no início eu falei para vocês que nós íamos ter a última estrofe com 8 versos? Olha só, nós terminamos o alfabeto, o ABC, nós terminamos, que nos ensinou muito sobre o sertão, e agora eu tenho a última estrofe. Reparem que vai ter algumas letras de cores diferentes, ok? Posso dizer que cantei aquilo que observei. Tenho certeza que dei aprovada relação. Tudo é tristeza e amargura, indigência e desventura. Veja, leitor, quanto é dura a seca no meu sertão. E nós temos ali as primeiras letras de cada verso, formando o nome Patativa. Bem interessante, né? Gostaram? Você conhecia a literatura de cordel? Já pensou em contar uma história em versos? Vocês viram que vocês, pode contar toda uma história em versos? E eu trago para vocês uma curiosidade. Aquilo que nós vimos na última estrofe chama-se acróstico. O que é o acróstico? Acróstico é qualquer composição poética na qual certas letras de cada verso, quando lidas em outra direção e sentido, formam uma palavra ou frase. Lembram lá? Nós tínhamos escrito Patativa, bem com as primeiras letras, nós tínhamos escrito o nome do autor. E é claro que eu vou deixar para vocês esse desafio. Quando vocês puderem, tentem fazer um acróstico com o nome de vocês. Eu confesso para vocês que nessa eu não ensaio muito bem não, porque a primeira letra do meu nome é W e é difícil você encontrar ali um jeito de você inserir um W. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado do cordel, conhecer essa literatura e, claro, por hoje eu fico por aqui, mas espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!